Nono ano, boa tarde. A nossa aula hoje ficou na parte da tarde, por conta que eu estou com meu esposo doente, daí pela manhã eu tive que ir ao hospital com ele e não tive tempo, tá, gente? É por isso que está sendo esses vídeos, que eu vou... o vídeo de hoje, tanto do oitavo quanto do nono, vão ser à tarde, tá? Então, lá para as 3 horas ou 4 horas que vocês vão ver o vídeo, tá bom? Por conta que eu, pela manhã, não tive tempo de maneira nenhuma de gravar. Então, hoje, a nossa aula de hoje vai ser na página 157. É o emprego do hífen. Hífen é aquele tracinho que é menor que o travessão, né? Então, casos em que se usa o hífen. Primeiro, na formação de alguns substantivos e adjetivos pelo processo de composição. Exemplos: substantivos: porta-chaves, mestre Cuca e cachorro quente. Então, a esse substantivo nós chamamos de substantivos compostos, tá? E os adjetivos? Nós também temos os adjetivos compostos. Temos azul, olhos. Daí tem azul, piscina, bolsa, verde, garrafa, olhos, azul, piscina e bolsa, verde, garrafa. Então, quando é que nós usamos o hífen? Nos substantivos compostos e também nos adjetivos compostos. 2. Quando o segundo elemento inicia-se por H, exemplos: pré-história, mini-hotel, anti-higiênico, super-homem, hiperidratação. Então, toda palavra em que o segundo elemento se iniciar pela letra H, nós também usamos o hífen, tá? Quando o segundo elemento iniciar pela a letra H. 3. Quando o prefixo termina com a mesma letra que inicia o segundo elemento. Exemplos: super revista, super termina com R e a segunda palavra inicia-se com R. Também nós usamos o hífen. Micro-organismo, micro, que é o prefixo, termina com O, e o segundo elemento inicia-se com O. Semi-interno, prefixo termina em I, e o segundo elemento inicia-se com I também. Interracial, inter termina com R, racial inicia-se com R. Hiperradical, hiper termina com R e radical inicia-se com R. Tá. 4. Com os prefixos tônicos acentuados. Pró, pré e pró. Não, pós, pré e pró. Exemplo: pré-carnaval, pós-graduação e pró-labore. Então, repetindo, quando é que nós usamos o hífen? Nos substantivos compostos, nos adjetivos compostos, quando o segundo elemento de uma palavra composta se inicia com H, segundo elemento. 3. Quando o prefixo termina com a mesma letra
que inicia o segundo elemento. E 4, quando os prefixos tônicos acentuados, somente os acentuados, pós, pré e pró. Daí nós usamos o hífen. Agora, casos em que não se usa hífen. Com os prefixos co e ré. Exemplos: coautor, cofundador, coordenador ou coordenar, revisar, rearrumar e reeditar. Então, com esses prefixos co e ré, nós não usamos o hífen. Essas palavras não são compostas. É composta separada por hífen. 2. Quando o prefixo termina em vogal e o outro elemento, preste bem atenção, quando o prefixo termina por uma vogal e o outro elemento inicia-se por R ou Z, o R ou S. Exemplo. Então, nesses casos, a consoante é dobrada. Quando o prefixo termina em vogal e o outro elemento inicia-se com R ou S, as consoantes são dobradas. As consoantes, quais consoantes? O S e o R. Por exemplo, contra-regra, microrrelógio e ultrassom. Então, veja bem, nós não podemos usar o hífen quando o prefixo terminar por uma vogal. Olha, contra termina por vogal, micro termina por vogal e ultra também termina com vogal. E o outro elemento, iniciar por R ou S, nós dobramos as consoantes R e S. 3. Quando o prefixo termina com vogal e o segundo elemento inicia-se com vogal diferente. Por exemplo, autoaprendizagem. Auto termina com a vogal O e aprendizagem inicia-se com a vogal A. Então, são vogais diferentes. Nós não usamos o hífen. Antiácido. Anti termina com I, vogal I, e ácido inicia-se com a vogal A. São vogais diferentes. Nós também não usamos o hífen. Antiético. Anti termina com I e ético começa com E, né? Então, são vogais diferentes, nós também não usamos o hífen, tá? Então, são essas as regras, quando você deve usar o hífen e quando você não deve usar, tá? A nossa atividade começa aqui na página 157. Primeira, além de ser usado para separar as sílabas das palavras em final de linha e ligar os pronomes oblíquos aos verbos, o hífen é também empregado na escrita de algumas palavras da língua. Primeiro, os detetives particulares utilizam vários equipamentos no exercício da profissão. Conheça alguns: porta-chaves, localizador. 2. Microcâmera colorida. Os nomes dos equipamentos são formados por dois elementos, o que os diferencia. 2. A segunda palavra é formada
pelo prefixo micro. Veja outras palavras formadas pelo mesmo prefixo. Microeconomia, microsaia, micro-ônibus, micro-ondas, micro-relógio, micro-habitat, microanálise, microcomputador e micro-submarino. Com base nessas palavras, quando o prefixo micro é acompanhado do hífen, com base nas palavras do quadro, quando o prefixo micro é acompanhado do hífen, quando ele é seguido de palavras iniciadas por, quem lembra? B, com base ainda nas palavras do quadro, explique o que ocorre quando a palavra após o prefixo é iniciada pelas letras S e R. O que acontece? Essas palavras são escritas sem hífen e as letras são o quê? As letras S e R são... Agora, página 158. Na tirinha, faz-se uma crítica a um tipo de literatura muito procurado pelo público. Leia. Do que é este livro? Acho que é do que é. Meio assim, mas eu acho que é. Esoterismo, suspense, a autoajuda. Essa outra aqui não dá para ler, gente. Está muito apagado. Não é nem que esteja muito apagado, está borrada a letra, não dá para eu ler, tá? Mas talvez vocês que estão com a vista melhor deu, porque eu fiz exame de vista, mas não mandei fazer os óculos, né? Mesmo que nada. O personagem, após saber do que trata o livro, começa a mordê-lo. Que sentidos podem ser atribuídos a essa ação? Segunda, na tirinha é usada a palavra autoajuda. Essa palavra não possui hífen. Por quê? Nenhuma palavra formada pelo prefixo auto tem hífen. A palavra seguinte não começa com a vogal O, a letra final do prefixo, nem com a letra H, ou o prefixo termina com a vogal e a palavra seguinte se inicia com uma vogal diferente. Terceira, leia outras palavras formadas pelo prefixo auto. Autoimune, autoestrada, autorretrato, autossuficiente, autocrítica. Letra A. Sublinhe as que seguem a mesma regra usada na palavra autoajuda. B. O que ocorre na escrita das palavras autorretrato e autossuficiente? Por quê? Então, gente, aí está esse pequenino assunto, né, que é do hífen, quando nós devemos usar ou não o hífen, tá? E a atividade. Essa é uma coisa que eu estou falando que já está enjoado, mas em todas as aulas eu reforço. Gente, envie suas atividades. O 9º ano mesmo, eu acho que só tem a Hélida que está aqui e acolá, ela manda uma atividade, né? Todas as vezes, tá? Então, é assim. Eu não sei nem que proveito os professores, eles se dedicam, né? A gente faz o máximo da gente para estar enviando as atividades, tá no livro. Quem tem livro, por exemplo, língua portuguesa, o pessoal tem livro. Então, não sei por que não envia, gente, porque só é responder, não vai nem escrever nada em caderno. Porque o livro de vocês
tem linha suficiente que dá para responder a atividade. Daí eu não sei por que vocês não enviam suas atividades, tá? Mas eu estou fazendo a minha parte, né? E espero que vocês façam a de vocês, ok? Então, boa tarde, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.